Quando os pais são separados, como fica a educação dos filhos? Esse é o tema do nosso Interact Talks de hoje. Vamos falar um pouco sobre os desafios, os conflitos e pensar em algumas sugestões para famílias que vivem essa realidade. Eu sou Fabiola Serpa, diretora da equipe Interact, 27 anos de consultório, atendendo famílias, casais, adolescentes e crianças. Estou aqui com a querida Karen Moraes, minha colega, que vai se apresentar agora. Olá, eu sou a Karen, sou psicóloga especialista em terapia comportamental, tenho formação em orientação parental e outras formações dentro do contexto aí, né, de atendimento clínico. Sou psicóloga há quase 15 anos e esse tema é um tema que aparece muito no consultório, né? Em atendimentos infantis, na própria orientação parental, né? Casais que se divorciaram ou que estão pensando, né, no divórcio, é uma demanda que chega bastante. Acho que vale a pena a gente falar sobre isso, né, Fabiola? Sim, vale muito, porque realmente as famílias têm muitas dúvidas, os pais, né, ficam muito perdidos nessa situação, as pessoas querem continuar oferecendo o melhor ambiente para os seus filhos, né? Nós Uhum, partimos do princípio que as pessoas estão fazendo o seu melhor, né? com Da certeza. maneira que conseguem, Uhum. às vezes, né, acertando mais ou menos, mas as pessoas estão buscando o melhor. Com certeza. E é uma fase difícil, né, para todo mundo. Para os pais, para as crianças ou adolescentes, enfim, para os filhos que estão vivendo, né, esse momento de Uhum. divórcio. Não é um momento fácil, é um momento intenso, né? Então, entendendo esse contexto, a gente vai percebendo o quanto que, às vezes, situações até que corriqueiramente passariam de uma forma mais fácil, dentro desse contexto, ela se torna mais intensa, mais difícil, né? Um dos pontos, Fabiola, que eu observo muito no consultório é a parte emocional dos pais, sabe? Porque ambos estão vivendo os seus processos, Sim. né? Muitas vezes de luto pelo relacionamento que acabou, né? Um magoado, às vezes o outro ali com raiva, né? Uhum. Então, são muitos sentimentos que se sobrepõem nessa situação e fica mais difícil, né, para os pais lidarem com o diálogo que vai ser necessário na condição com as crianças, né? Não tem Sim. como educar uma criança sem dialogar com a outra parte, né? E esse processo, né, do luto mal elaborado, né, da raiva do parceiro, da mágoa, da dificuldade, né, de lidar com essa diferença entre o meu papel ali conjugal, né, o meu sofrimento em relação ao meu relacionamento e o meu papel parental, né, meu papel de pai, mãe, que não vai ficar na gaveta, né? Uhum. Não tem como eu dar um pause nessa parte da minha vida para poder viver o meu luto. Eu tenho que tocar os dois, né? Uhum. Então, é um processo que frequentemente a gente vê que interfere, né? Sim. E a criança acaba sendo a mais prejudicada nesse processo, Sim. né? Uma primeira dica, né, que a gente pode dar é sobre esse cuidado pessoal, né? Então, Uhum. se você está se separando, se você se separou, busque auxílio, né? Você pode buscar auxílio nos seus amigos, familiares, mas muitas vezes, quando é possível, um auxílio mais técnico, profissional, é o mais indicado, porque é nesse contexto da psicoterapia que nós poderemos trabalhar essa questão, assim, da divisão desses papéis, né? O que sou eu nesse relacionamento que se desfez e o que sou eu, mãe, pai dessa criança, que continuarei, né? Precisarei continuar numa parceria com aquele de quem me separei, para que essa criança tenha um ambiente suficientemente bom para se desenvolver. Perfeito, perfeito. Porque além desse contexto, né, de
a educação e a condução, existe uma criança sofrendo nesse contexto também, né? Que vai precisar ser acolhida, que vai precisar ser amparada, e que muitas vezes a dor dessa criança cutuca a dor da mãe ou do pai, Exatamente. né? Então, estar em acompanhamento, de fato, eu acho que é uma dica aí valiosa, né? Porque cuidar dessa parte emocional para continuar sendo suporte para essa criança é muito importante, né? Isso. Muitas vezes, né, a gente vê a criança ocupando esse lugar, né? E é onde as coisas elas se desequilibram, né? Então, às vezes, os pais ali não conseguindo lidar com o emocional, né? Não conseguindo lidar com a raiva, com o medo, com a ansiedade, enfim, com as frustrações. E aí a criança que precisa ocupar esse lugar de adulto, né? De cuidador da mãe, de cuidador do pai. E a gente que trabalha com infância, a gente sabe o quanto isso é prejudicial, né? Sim. Esse lugar, essa infância roubada. Sim. Né? São vários casos, né, na nossa experiência, em que a criança se sente, de alguma forma, no papel de considerar, assim, de agregar a casa. Então, você vê a criança tentando falar bem do pai para a mãe, falar bem da mãe para o pai. A criança, né, nos atendimentos, a gente percebe a criança trazendo esse lugar, né, eu vou conseguir uni-los, eu vou conseguir fazer funcionar. E isso eu tô falando de crianças, assim, de 6 anos, né? Uma criança que não tem a maturidade de entender bem o que está acontecendo e qual é o seu lugar, né, nessa história. Exatamente. É muito difícil mesmo, né? Inerentemente, assim, a criança, ela acaba se sentindo no meio de uma situação, né? Porque os pais, quando se separam, tem um motivo, né? Alguma coisa aconteceu ali, o relacionamento, enfim. E as crianças, muitas vezes, se sentem ali no meio da guerra, né? Muitas vezes se sentem responsáveis, né? De alguma forma, um ou outro deixa escapar, né? Não, mas é tanta tarefa com criança que não tem jeito. Aí a criança tá ouvindo isso, ela sente que, de alguma forma, a culpa da situação Nossa, é dela. muito. Mas, olha, Fabíola, essa é uma coisa que é muito comum, mais do que a gente imagina, da criança se sentir culpada pela separação dos pais. Mas é muito, não só a criança, o adolescente também. Eles brigavam muito por causa de alguma coisa relacionada a mim, né? E aí a criança carrega essa culpa, né? É muito comum mesmo. Sim. E eu fico especialmente tocada nessas situações, porque a criança é que menos tem culpa, né? A criança nem tá dentro desse contexto de casal, né? Sim. Mas, infelizmente, isso acaba acontecendo. Agora, como que a gente consegue melhorar isso? Eu acredito que seja através da comunicação. Perfeito. Né? Entre o casal que se separou, né? A dificuldade da comunicação, ela acaba evidenciando, intensificando essas coisas mal resolvidas, né? O diálogo saudável entre o casal, entre o ex-casal, né? Ele seria de grande valia aí, né? Para que muitas situações não chegassem nas crianças, né? O que eu vejo acontecer bastante também é o casal, o ex-casal, acabar tendo diálogos diálogos não, né? Mas conversas muito centradas no conflito, né? Então precisam decidir alguma coisa em relação à criança. Eles ficam discutindo, né? Sobre eles. Mas você sempre fez isso? Mas você que é não sei o quê, né? Essa é uma exigência sua, né? Então, assuma, né? Então, coisas desse tipo, né? E o foco que era pensar sobre a criança, pensar o que é melhor para ela, pensar o que a gente vai fazer, esse foco se perde. Sim. Né? E talvez esse seja um ponto aí de cuidado, de atenção, né? Se alguém tá passando por isso, às vezes é guardar mesmo essa mágoa, essa raiva, porque não é nesse momento que a gente vai conseguir resolver, né? Não é conversando se a criança vai para a excursão da escola ou não que a gente vai conseguir, né? Resolver um conflito do casal. Né? O foco, a gente precisa saber sobre o que a gente está conversando. Sim. Né?
Essa questão da comunicação, né? Alguns casos aí que eu já tive oportunidade de atender, o ex-casal utiliza mensagens escritas para resolver as coisas, De né? WhatsApp. De WhatsApp, considerando que sente que é melhor dessa maneira do que fazer uma ligação propriamente dita. Sim. Isso tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem da mensagem escrita é que você consegue editar, escolher as palavras e de repente enviar um texto um pouco mais claro e objetivo dentro da necessidade da criança. Porém, isso também carrega uma desvantagem, porque muitas vezes a maneira que você escreve dá a entender para o outro que você está mais ou menos aceitando a situação, mais ou menos, né, desagradado. E aí a gente, de repente, tem uma questão que nem existia, mas por conta do texto, acaba se tornando problema, né? Eu já vi isso em muitos casos, muito frequente. Então, assim, vamos pensar em que tipo de comunicação será mais eficiente, né? Se essa escrita, será que vai funcionar? Talvez funcione, né? Depende do casal, da dupla, né? Do ex-casal, Isso. Né? Mas, em geral, buscar, né? Não ter ruídos na comunicação. Se você entendeu que o outro está expressando tal coisa, fala, olha, eu entendi que você está expressando isso. É isso mesmo? Sempre ter realmente uma energia nessa questão da comunicação. Porque muitas vezes a dupla, vamos tentar falar assim, Melhor. eles buscam terceiros para fazer essa intermediação. Sim. Né? Então, às vezes, a mãe, a sogra, né? Ou, às vezes, o que é pior, a criança. Esse é o pior dos cenários. Nossa, eu já vi tanto acontecer. Avisa seu pai, não sei o quê. Fala pra sua mãe. Mas sua mãe não fez isso? Você não avisou sua mãe? Isso não é responsabilidade da criança. Exatamente. Não é. É a responsabilidade do adulto. Né? Exatamente. Se o adulto não tá conseguindo fazer esse diálogo, por que a gente vai entregar isso na mão da criança? A criança precisa ser protegida. E não colocada aí no meio da zona da guerra, né? Sim. No meio da trincheira ali, a criança, né, tentando mediar os dois lados. Olha, é muito estresse para a criança. Né? E quando está ocorrendo, né, de novo, é ocasião para ajuda profissional mesmo. Seja para tratar as questões emocionais de cada um, mas às vezes um trabalho de orientação de pais, até para sinalizar o que é importante, né? Porque sobre práticas educacionais, a gente em geral vai ter diferenças entre os dois da dupla. Com né? certeza, então, normal, né? Um é mais permissivo, o outro é menos, e às vezes até isso que vai terminar, né? Vamos dizer, concluindo o fim da relação, né? As diferenças entre práticas educacionais. Então, se você procura um trabalho de orientação parental, você vai ter um profissional, né? Uma pessoa neutra e capacitada sobre essas questões educacionais para dizer o que é uma melhor escolha, o que não é, e como fazer isso de uma forma objetiva, né? Tirando um pouco dessas questões e de sentimentos. O foco disso, né? E às vezes a comunicação já era uma questão no casamento, né? Muitas vezes é por isso até, ou é um dos fatores que gerou, né, a separação. Muito né? frequentemente. E, obviamente, isso vai seguir, né, na separação. Às vezes até se intensifica, né? Então, de fato, eu acho que quando a dupla ali tá percebendo que a comunicação não tá fluindo bem, né? O que a gente precisa pensar? Qual é o objetivo? É a criança, né? É educar essa criança, é cuidar dessa criança, é tornar o momento para ela menos impactante ou menos sofrido possível, né? Zero sofrimento ninguém vai ter, mas menos, né? Se a gente puder cuidar disso, melhor. Então, esse é o objetivo, né? Quando a gente consegue colocar a criança nesse lugar de, então a gente se separou, mas a gente vai se tratar com respeito e a gente vai trabalhar juntos aí em prol da criança. Maravilhas acontecem, né? Você falou da orientação parental, mesmo com o casal separado, eu fico muito feliz quando eu recebo casos assim no consultório, porque não é tão frequente, né? Mas é tão bonito. Sim. Né? A gente vê ali os dois se disponibilizando a passar por cima ali de uma dor, de
de uma raiva, né? De algum conflito ali em prol do filho. É bonito, né? É lindo. A gente pensar, né? Sim. Que o casal consegue fazer isso, né? Sentar lado a lado ali, à frente da terapeuta e conversar sobre os objetivos, Sim, né? isso é o desejável, né? Nossa, é lindo, né? Uhum. Você comentou sobre essa questão, né, do pai fazer de uma forma, da mãe fazer de outra, né? E dessa elasticidade entre eles. Isso é uma coisa também que frequentemente gera bastante conflito, né? Uhum. O alinhamento, né, desses valores da família, né? Que é importante também a gente saber o que a gente quer ensinar para os nossos filhos, né? Quais são os valores que a gente quer fomentar ali na criação das nossas crianças, né? É importante a gente saber sobre isso. Uhum. E as regras e a rotina. Sim, isso acaba dando muito pano para manga, Muito. né? Porque aí a gente vai ter, em geral, 2 casas, né? As crianças têm uma casa que passa uma parte da semana, uma casa que vai... Ou, né, numa guarda compartilhada também, uma parte do tempo, ou aos finais de semana. Então, sempre serão, né? Na maioria dos casos, a criança vai ficar em 2 locais, né? Uhum. Basicamente. E aí, as regras de cada um, né? De cada contexto, poderão ser diferentes. E isso vai gerar também uma série de questões. E, de novo, né? A gente vai voltar no tema comunicação, talvez muitas vezes, né? Porque é a chave da gente tentar uma rotina, uma dinâmica diferente, né? Então, essa falta de coerência entre as casas, né? De regras, de horários, né? De alimentação, como que arruma as coisas, dos limites. Isso seria desejável que o casal pudesse, o ex-casal, a dupla, pudesse conversar sobre isso, né? Então, que a gente pudesse sentar e pensar o que é melhor. É dormir às 9, dormir às 11? Ah, não, mas na minha casa funciona assim. Então, é algo que exige uma disposição, mas que seria interessante a gente conversar. Ter uma constância, né? Qual o horário de dormir, o horário de fazer a tarefa, como você lida, né, com os compromissos, com os eventos, até em termos de consequência, né? Como eu consequencio um comportamento que não está indo muito bem, ou como eu consequencio um comportamento na direção, né, positiva. Tudo isso não pode ser deixado de lado, né, Karen? Não pode, porque às vezes o que eu observo é que quando o casal entra nesses conflitos, né, nessa conversa, parece que um tá tentando controlar a casa do outro. Exatamente. Né? Às vezes, o casal começa a conversar sobre isso e entrar num conflito, né? Então, parece que um tá tentando controlar a casa do outro, né? Ai, nossa, mas por que quer saber o que o filho come na minha casa? A casa é minha, né? E não é por controle, não é por chatice. É porque a gente tá falando de uma pessoa em desenvolvimento. Exatamente. Né? É muito mais profundo do que, eu faço o que eu quiser dentro da minha casa. É sobre a saúde dessa criança, é sobre o desenvolvimento escolar dessa criança, é sobre o desenvolvimento social, cognitivo. É muita coisa acontecendo, né? Então, essa dificuldade, né, de estabelecer essa regra, essa rotina, esses combinados de uma forma coerente entre as 2 casas, sabe o que acontece? Às vezes gera uma lacuna onde a criança transita lindamente aí, né? E não é bom isso, né? Essa lacuna de, na casa do meu pai eu posso, na casa da minha mãe eu posso. Tudo bem, aqui eu não posso, mas lá eu posso, né? Essa discrepância entre ambientes, ela favorece esse tipo de situação, né? Da criança acabar entendendo que ela pode manipular isso de alguma forma. Essa palavra não é muito boa, mas se beneficiar, né? Disso de alguma forma. E, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que isso está fazendo parte do desenvolvimento dessa criança. Sim. Né? Então, a gente está consequenciando o comportamento. A gente tá ensinando uma habilidade, né? Exato. A gente está ensinando uma habilidade, né? Quando a gente tem essa lacuna. Então, por isso que não é chatice, né? Conversar sobre isso. Sim. Não é... A pessoa tá querendo controlar minha casa, né?
A criança aprende, né? Ela discrimina em que contexto ela poderá se dar melhor. Então, a gente vê, em muitos casos em que não há essa parceria, pai e mãe, a criança percebe. Quando, por exemplo, ela passou o fim de semana na casa do pai, aí quando chega a mãe para buscar, a mãe pergunta, e aí, o que aconteceu aí na casa do seu pai? E a mãe, em geral, vai dar uma diferencial atenção para um comentário de algo talvez negativo do pai. O pai deixou a gente comer a sobremesa antes do jantar, por exemplo. E aí, assim, a mãe, como isso? Mas é o seu pai, não sei o quê. Aí a criança percebe que esse tipo de assunto, nossa, rende uma atenção danada da mãe. E aí, a gente vê, né, no nosso consultório, o aumento desse comportamento. A criança passa a chegar em casa e contar para a mãe, selecionadamente, coisas que vão fazer a mãe ficar nervosa. Não é porque ela quer ver a mãe nervosa, mas porque isso é uma suplementação de atenção. E aí a gente tem um conflito instaurado. Né? Essa criança, sem ter essa consciência, na realidade, ela passa a contribuir aqui e ali, levando coisas que incomodam aqui e ali. Exatamente. E às vezes acontece exatamente isso que você está falando, e às vezes pode acontecer o contrário. Então a criança começa a não contar, né? Então ela vai vivendo situações, às vezes, de negligência, situações ali delicadas, que ela não compartilha. Ela vai se calando, né? E isso também é complicadíssimo. Sim. Né? O ideal seria que a criança conseguisse trazer informações de lá para cá sem tanto impacto assim, né? Sem que a criança precisasse esconder, mas também não valorizar, né? Algum conflito, alguma coisa que a criança não considera adequado. Agora, pegando aí o gancho do que você tinha falado, né? Muitas vezes a criança até aumenta, né? Isso eu já vi bastante acontecer também. Então, sei lá, o pai deu uma chamada ali, né? Pontuou alguma coisa com a criança, deu uma orientada ali em alguma coisa que não estava positivo. A criança fica chateada com o pai, né? E aí vai lá e conta pra mãe a versão dela, né? Sim. E aí gera na mãe toda uma reatividade, né? Que complicará mais ainda a comunicação com o pai e... Enfim, a gente não progride, né? Fica uma coisa que não sai do lugar, né, Karen? E o contrário também acontece, né? Então, uma mãe deu uma chamada ali na criança e aí a criança vai lá pro pai e conta um cenário ali, né? Um pouco diferente do que aconteceu. E muitas vezes, o outro lado que tá ouvindo a versão da criança compra essa história sem saber o que aconteceu, né? Sim. E já entende que a criança, coitada, tá sofrendo ali nesse contexto. Já coloca a mãe ali como... culpada da história, né? E não há esse diálogo. Sim. Então, isso é muito, muito importante, né? Um outro ponto que a gente pensou aqui, né? Que seria interessante abordar, que acontece demais também, né? Esses polos que eles vão ficando cada vez mais distantes entre permissividade e o autoritarismo, né? Essas duas formas, né, de parentalidade, que muitas vezes elas vão ficando mais... Nossa, o pai é permissivo demais, então a mãe fica mais rígida, né? Nossa, mas a mãe é muito brava, aí o pai fica mais permissivo ainda, né? Isso também é bastante tema de conflito, né? Porque, em geral... os dois lados, os dois polos, eles não são positivos para a criança, né? O ideal é a gente encontrar um caminho do meio aí, né? Que a gente possa flexibilizar, que a gente possa cobrar, né? Ser firme, mas também ser gentil. Então, o ideal é esse caminho do meio. Mas se eu fico sob controle do comportamento do outro, né? Então, eu tô aqui como mãe me comportando sob controle do comportamento do pai, né? Então o pai é muito permissivo, então eu vou enrijecer aqui, porque eu preciso botar ordem, né? Percebe? Eu não tô sob controle da criança, Sim. do que a criança precisa. Como que eu vou manejar isso aqui? Como que é melhor, né? Como que eu vou consequenciar esse comportamento? Eu fico sob controle só da relação desse ex-casal. E a criança não está na prioridade, né? E isso é muito comum quando a gente tem um dos pais convivendo menos com a criança. Né? É muito fácil a gente encontrar aquele que convive menos por estar
menos tempo, quando a criança está com ele quer ser só alegria, Uhum. né? Então, aí pode tudo, aí vamos fazer assim, né, um parque de diversões aí do final de semana, e aí a criança às vezes vai, né, de novo para a casa do outro, até um pouco deprimida, né? A gente vê casos em que a criança volta deprimida depois de visitar o outro pai, porque sente que assim, a Disneylândia acabou, né? Então a gente vai tendo toda uma questão disfuncional, né, Karen? Muito. Que vai afetar, assim, o futuro desenvolvimento dessa criança e nem sempre o pessoal tá assistindo e tá vendo isso, né? E olha só como é delicado isso, né? A criança volta, então, da casa de um, né? Dos pais ali, nessa sensação de férias, Disneylândia, né? E aí, essa criança volta toda desorganizada, né? Sem rotina, não fez tarefa, tá tudo atrasado, tá 3 dias sem lavar o cabelo, né? E aí, quem que tem que puxar essa criança para a realidade é o outro, Sim. né? Que acabou de receber a criança. Assume o papel de mal, né? Exato. E olha, é muito disfuncional, porque daí quem recebe tem que endurecer ali, trazer a criança de volta para a realidade. E aí parece o quê? Nossa, que chato, né? Nossa, o outro é tão legal e esse aqui é tão chato, né? Mas o fato é que um tá negligenciando e o outro tá precisando endurecer demais ali a regra para meio que compensar essa negligência, né? E, de novo, a única que sofre aí é a criança, né? Que mais sofre, Sim. né? O casal também sofre, mas a criança sofre mais, né? Sobre a lealdade, né? O ideal seria que ambos, né, independente de estarem juntos ou separados, mantivessem a lealdade, né? Então, esse alinhamento mesmo, né? Se a sua mãe falou uma coisa, nós vamos fazer desse jeito, né? Se o seu pai falou, vamos fazer desse jeito. Só que para isso tem que ter realmente um alinhamento, né? Se tiver diferenças muito grandes, vai ser meio complicado. Mas o que acontece é esse dissabor, né, com a outra parte, esse mal-estar, representar uma quebra, né, desse compromisso de lealdade. Então, assim, a criança tá ali com a mãe sempre tem uma oportunidade, ela fala, você tá falando igual seu pai, né? Tá vendo? Ó, tá fazendo igual seu pai. Então, já sinaliza com esses comentários, né, que fazer igual ao pai é ruim, né? Então, assim, já vai, né, ainda que uma coisa muito discreta, né, criando uma ideia de que o pai não é um bom modelo, né? A mãe não gosta do pai, então a criança vai assimilando os conceitos. E às vezes isso acontece de forma até mais direta, né? A sua mãe fez isso, isso e aquilo. A sua mãe, olha só o jeito que ela faz as coisas, né? Às vezes existe um falar mal mesmo. Que né? tem a ver com a alienação parental, né? Que a gente sempre discute, né, esse assunto. Né, para além das questões jurídicas, nós temos um ser em desenvolvimento que está sendo diretamente afetado por tudo isso. Né? E é tão difícil isso para a criança estar nesse lugar, porque a criança ama os dois, né? Sim. Então, colocar a criança nesse lugar de ter que se aliar a um, né? Então eu não posso demonstrar que eu me diverti na casa do meu pai, perto da minha mãe, porque senão minha mãe fica chateada e eu devo lealdade à minha mãe, né? Tão difícil isso, né? E acontece muito. Ou o contrário, né? Eu não posso falar pro meu pai uma coisa legal que eu fiz com a minha mãe, porque senão meu pai vai ficar bravo. E eu tenho que agradar meu pai, né? Então, colocar a criança nessa situação de ter que escolher, né? De ter que se aliar a um, ou de entender essa tensão entre os dois e ter que... Olha como é custoso para a criança, né? Ela ter que entender o que a mãe gostaria de ouvir, o que o pai gostaria de ouvir e organizar isso no meio, né? É muito estressante, muito cansativo e injusto com a criança, né? Exatamente. Porque, ao contrário, quem tinha que ser cuidado, quem tinha que ter as necessidades atendidas é a criança, né? Pelos adultos, né? Que cuidam dela. Sim.
Muitas vezes a criança se sente aí nessa dividida, né? Com medo de decepcionar a mãe, medo de decepcionar o pai. E muitas vezes começa a acontecer aquilo que eu estava falando, da criança ir escondendo informações, né? Esconde da mãe para não deixar a mãe chateada, esconde do pai para não deixar o pai triste. E nisso a gente começa a caminhar por uma situação até um pouco perigosa, né? Porque a criança está escondendo coisas e a gente não sabe exatamente o que a criança está escondendo, né? Essa situação toda vai gerando na criança mais sentimentos ali, uma intensidade maior de ansiedade, né, de culpa, né, que a gente estava falando da culpa ali, da criança se sentir culpada pela separação. Então, um conflito, isso eu já acompanhei bastante, né, no consultório. Um conflito entre o pai e a mãe, a criança acaba falando, mas é porque eu esqueci de avisar. Mas foi porque eu não falei tal coisa. Olha, né, é muito pesado, né? E a gente tá falando aqui criança, mas não é só a criança. O adolescente também vive isso, né? Também. Da mesma forma, né? Então, assim, se a gente pode dar aí uma orientação, né? Já que estamos falando sobre isso, é que a gente precisa cuidar mesmo para que a gente não atribua culpa de alguma coisa na frente da criança, Sim. né? Isso aconteceu porque seu pai não sei o quê. Isso aconteceu porque a sua mãe, não. A gente tem que ter essa maturidade mesmo, né? De lidar com essa situação e evitar esse tipo de comentário para que a criança não entre nesse lugar, que a gente sabe que é prejudicial para ela, né? E pode gerar aí, né? Inseguranças diversas, né? Nós estamos falando, né? Todas as implicações, né, de uma separação aí para os filhos, não é a mesma coisa que dizer não se separe, né? Nós temos exemplos aí, né, do nosso conhecimento, de pessoas com que a gente já conviveu, de casamentos que foram desfeitos e tiveram, assim, um desfecho muito bem elaborado, né? Sim, com filhos certeza. que eram pequenos no momento da separação, mas que os pais souberam manter essa parceria em prol dos filhos e se desenvolveram como adolescentes, jovens, né? Muito bem ajustados e felizes, né? E famílias que se reconstroem depois disso. Os pais não precisam se tornar inimigos, né? Essas famílias poderão se reconstruir e a gente daí, diante disso, terá famílias maiores, né? As pessoas convivem muito bem, né? Sim. De um polo a outro. Então, tem cenários muito bacanas, assim, muito positivos. E para chegar nesse lugar, não é uma mágica, não é um privilégio, é dedicação. É uma escolha, é consciência, coragem, é vontade, né? De sair de si para fazer isso em prol do outro. É algo que a gente comentou no nosso último podcast também, né? Essa questão, assim, de colocar o filho em prioridade. Exatamente. É bem bacana a gente pensar, né, nesse cenário positivo, né, de pós-separação ali. É lógico que no começo tudo é intenso, tudo é difícil, né? Os ânimos, as emoções estão à flor da pele para todo mundo, né? Por isso que o acompanhamento, né, ou uma orientação parental, ou o acompanhamento em terapia individual, ele é tão importante nesse período, exatamente para a gente ter esse respaldo, né? Mas é isso, há luz no fim do túnel, né? Depois que os ânimos se acalmam, é muito bonito ver esse movimento dos pais, né? Em prol da criança, né? Então, colocando as necessidades da criança ali como prioridade, buscando estratégias, né? Guardando ali, às vezes, a raiva, a vaidade, né? Guardando ali na gaveta e vamos conversar, vamos dialogar, vamos ver como que a gente chega no lugar. E depois desenvolvendo aí, né? Esse respeito mútuo, às vezes até uma amizade, né? Que surge. E a criança fica muito bem assistida. Sim. Né? Acho que isso é legal pontuar, porque muitas vezes as famílias têm medo de se separar pelo que vai gerar na criança, né? Mas quando a separação ela acontece e esse diálogo existe, esse respeito acontece, a criança fica bem. Sim. Né? A criança, as necessidades dela continuam sendo atendidas, a criança consegue, né, como você falou, ver que existe, que ela ainda está segura, né? Eu acho que o grande ponto talvez seja esse.
Quando existe a família, né? Pai, mãe, enfim, a dinâmica familiar ali, né? A configuração familiar. E a criança entende que aquilo é um lugar de segurança para ela, né? Quando isso, por algum motivo, se desfaz, ela precisa sentir que ela ainda está segura. Exatamente. Né? Que na nova configuração familiar, seja ela qual for, tá tudo bem, né? Eu tô em segurança ainda, as pessoas cuidam de mim, tá tudo certo. Quando a criança não se sente em segurança nessa nova configuração familiar, é onde vem o sofrimento dela, né? Então, fica aí a ideia pra gente pensar, né? Que a separação, ela é possível, as crianças ficam bem, mas que talvez o nosso foco seja comunicação e respeito, né? Para quem está vivenciando esse momento, essa situação da vida, nós desejamos que vocês possam ter coragem, amor, força para colocar foco nas coisas principais da vida. Obrigada e até o próximo episódio. Obrigada e até o próximo. Tchau, tchau.